Olá, leitores! Hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de agosto. Hoje é 28 de agosto, a Bienal começa na próxima quinta-feira, dia 31. Então eu resolvi gravar esse vídeo meio antecipando, matando o mês de agosto já, porque eu preciso me preparar ainda, eu preciso acertar alguns últimos preparativos para a Bienal. Então eu não vou conseguir ler assim. No momento eu tô terminando a leitura de 2 livros que vão ficar pro mês aí de setembro. Então nesse mês de agosto eu consegui concluir 5 leituras. A primeira leitura que eu concluí nesse mês de agosto foi o primeiro volume da série Fuga de Furness, intitulado Encarcerados, escrito pelo autor britânico Alexander Gordon Smith. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a Fernanda. Eu ganhei esse livro num sorteio do blog dela, do Viagem Literária, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. E com esse tanto de mudanças minhas, e a faculdade, depois o mestrado, enfim, eu acabei me perdendo e não consegui ler antes. Só que é um livro que eu sempre tive muita curiosidade de ler, porque é realmente uma história bem intrigante, né? Que fala de uma prisão infantil. O plot do livro Encarcerados me lembra muito Laranja Mecânica, porque os jovens, apresentam uma violência muito grande e que faz com que as autoridades precisam ter uma iniciativa, fazer alguma coisa para poder controlar esses jovens que estão demonstrando uma violência muito grande. E no caso de Encarcerados, as crianças e adolescentes que são pegos cometendo algum ato violento são enviados para Furness, que é uma prisão subterrânea em que as crianças e adolescentes são muito maltratados, vivem aí em um cárcere insalubre, sendo forçados a trabalhar. Mas o interessante dessa história é que ela traz elementos fantásticos. Os administradores e os carcereiros são bem diferentes e, posso confessar, aterrorizantes. Encarcerados é uma narrativa em primeira pessoa que foca no personagem Alex, que é um adolescente que foi pego assaltando uma casa. Ele não cometeu nenhum crime hediondo, mas de qualquer maneira, por diversas coisas que eu não vou contar aí para não soltar nenhum spoiler, ele é enviado a Furness. Então ele precisa se adaptar a esse novo ambiente cruel. Eu esperava bem mais dessa história, e talvez eu tenha matado o livro justamente pela alta expectativa. O livro é bem escrito, tem uma fluidez gostosa, mas não sei, eu ainda não descobri exatamente o porquê que eu não gostei tanto, porquê que eu não me envolvi tanto. Eu já tenho o 2º volume da série que eu quero muito ler para poder ver, se o autor aprofunda a história e se é realmente uma expectativa minha que falhou ou que realmente a história não foi tão bem aproveitada. O 2º livro que eu li no mês de agosto foi O Piano Vermelho, do autor norte-americano Josh Malerman. Eu já sou apaixonada pela narrativa do Josh desde que eu li Caixa de Pássaros, que é um dos meus livros favoritos da vida, e eu fiquei muito ansiosa quando anunciou a publicação do Piano Vermelho. E graças a Deus essa expectativa não foi frustrada, apesar de que o Caixa de Pássaros continua sendo meu livro favorito. Piano Vermelho é uma narrativa em terceira pessoa com focalizador no Philip Tonka. E no primeiro capítulo, o Philip está acordando no hospital com todos os seus ossos quebrados. E a única informação que o leitor tem é que o Philip se machucou desse jeito quando ele foi fazer uma missão para o exército. E essa missão consistia em descobrir de onde vinha um som, de onde e quem transmitia um som via rádio. A única coisa que eles sabiam é que esse som estava na África e que era poderosíssimo. Esse som tinha o poder, inclusive, de inutilizar armas. Então eles precisavam descobrir rapidamente de onde vinha esse som. É uma história aterrorizante, assim, a gente fica bem apreensivo, mas eu acho o Caixa de Pássaros mais assustador. Eu gostei muito de ler essa história e indico essa leitura para quem gosta de muito mistério. A minha terceira leitura do mês de agosto foi o livro O Feitiço Azul, da Richelle Mead, e 3º volume da série Bloodlines. Quando eu terminei de ler o último volume da série Academia de Vampiros, eu me senti meio órfã, porque eu sou muito fã da narrativa da Richelle Mead. Academia de Vampiros me pegou de um jeito assim que
eu não sei nem explicar. Então eu senti muita falta, eu queria muito continuar naquele universo, conhecer mais os personagens. E quando foi anunciada essa série spin-off, né, a Bloodlines, eu, apesar da empolgação, né, de continuar nessa história e reviver e conhecer mais pontos dessa história, eu fiquei com medo, porque é meio melindroso quando o autor resolve expandir um universo que não estava planejado. Então as chances disso dar errado é muito grande. Então eu comecei a ler Bloodlines com a esperança de que fosse muito bacana, mas com certo receio. E graças a Deus a rainha Michelle Mead não decepcionou. Bloodlines traz uma narrativa em primeira pessoa focalizada na alquimista Sidney. Os alquimistas é uma organização que ajudam a manter em segredo os vampiros da sociedade humana. E nesse terceiro volume, a Sidney continua com a missão de manter protegida a Jill, que é irmã da rainha da sociedade Moroi. E eu tô adorando ver como a Sidney lá vai quebrando seus preconceitos, expandindo seus limites. No primeiro volume de Bloodlines, eu senti um pouco de falta dos personagens que eu tanto torci durante a Academia de Vampiros, mas a verdade é que chegando nesse terceiro volume, eu já tô completamente apaixonada por esses personagens, torcendo muito por eles e matando um pouco da saudade quando os outros personagens, né, de Academia de Vampiros dão as suas aparições aí na narrativa. Se eu ainda não deixei claro, fica aí a minha super indicação para aqueles que gostam de uma história muito bem escrita, com romance envolvente, com muita aventura. E a minha quarta leitura do mês de agosto foi o livro Os Reis do Bourbon, primeiro volume da série homônima, escrito pela autora norte-americana J.R. Ward. Eu nunca escondi que a minha série favorita de todos os tempos é a Irmandade da Adaga Negra. E é claro que toda vez que a Ward lança um livro novo, eu quero ler. Eu quero descobrir se é a Ward que é minha autora favorita ou se é a Irmandade da Adaga Negra em específico. E eu tô começando a achar que é a Ward mesmo, que é a autora que me conquistou. Porque eu realmente adorei Os Reis do Bourbon, mesmo com baixa expectativa. Porque é uma história sem elementos fantásticos e que traz a história de uma dinastia. Eu fiquei com muito medo que essa história fosse muito focada no casal e eu não gosto desse tipo de história. Eu não tô aqui fazendo uma crítica ao gênero, é só um gosto pessoal mesmo. Eu tinha esse receio e a Ward, claro, conseguiu colocar todos os meus preconceitos, todas as minhas expectativas abaixo. Os Reis do Bourbon apresenta a história de uma família riquíssima que é fabricante de bourbon nos Estados Unidos. E esse primeiro volume conta a história de um casal, Lane e a Lizzie. A Lizzie é a jardineira-chefe da mansão dos Bradford. E quando a história começa, ela tá de coração partido. E muito apreensiva, porque alguém que estava distante há alguns anos vai voltar. A única coisa capaz de trazer o Lane de volta à mansão acontece. E o encontro dos dois é inevitável. Eu sei que falando assim parece que a história vai ficar muito focada no casal, mas a verdade é que ela vai apresentando tantas nuances e tanta coisa acontece que vira uma narrativa policial. Quando eu tava lendo as últimas páginas do livro, eu ficava pensando, meu Deus, não pode acabar agora, eu preciso do segundo volume, porque eu não quero sair dessa história, eu quero saber o que tá acontecendo. Vale muito a pena conhecer essa história. E minha quinta e última leitura do mês de agosto foi o livro Puros, primeiro volume da trilogia homônima e escrito pela autora Juliana Bargô. Puros é uma narrativa em terceira pessoa que acompanha, alternando os capítulos, diversos focalizadores. É uma história pós-apocalíptica que mostra os efeitos das bombas atômicas. Nesse universo destruído existem duas sociedades. Uma que ficou do lado de fora, sofrendo todos os efeitos da radiação, e a outra que ficou dentro de um domo, protegida de tudo que aconteceu do lado de fora. A história poderia ter se simplificado, colocando uma sociedade contra a outra, né? Mas não. Há um aprofundamento, né? Há uma história muito entrelaçada e que é muito interessante de acompanhar, que questiona não somente a questão dos privilegiados e os que não são, mas também o que é perfeição, além de nos fazer refletir sobre a capacidade que o ser humano tem de explorar outro ser humano.
Eu fiquei com muita vontade de conferir o segundo volume dessa trilogia, mas eu não tô vendo aí nenhum movimento da Intrínseca de publicar. Eu realmente não sei se isso vai acontecer, mas eu torço para que sim. Então essas foram as minhas 5 leituras do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, é só clicar na bolinha e boa leitura!